Opa, beleza? Aqui quem fala é o Zin. Hoje eu vou analisar uma mão que eu joguei aqui num torneio de US$ 55. É, e para vocês entenderem o pensamento de Blind War quando você joga contra regular. Ah, a gente está aqui com 30 blinds efetivos. O regular aqui é o vilão 3, ele acabou limpando a Blind War, o que é uma jogada extremamente normal de regulares. Eles vão limpar muitas vezes o range inteiro, né? O range, para quem não sabe, é todas as mãos que ele iria abrir, ele vai limpar, né? E de limp raise, e limp chove, tem várias jogadas assim que depois eu posso até mostrar algumas para vocês, mas a princípio esse limp é bem catrupe e a gente vai estar punindo ele com a maioria dos ases e mãos mais fortes, mãos fracas igual esse a gente vai dar check behind e vai analisar o flop. Ahn, Beleza, fomos de check. O vilão, o bordo veio um bordo interessante pra gente, veio o Broca e Flush Draw, né, Backdoor Flush. E aqui o vilão betou uma blind, o que é bem normal que esse tipo de estratégia, quando você limpa e depois beta uma blind, qualquer bordo, muita gente vai estar foldando tudo aqui, mas como eu sei que ele é reg, eu sei que ele vai estar fazendo isso com um range enorme de mãos. E a nossa mão tem muita equidade para continuar no pós, então eu prefiro aqui seguir pagando esse um blind, né? E a gente vai ter muita equidade para melhorar nossa mão turn river. Ahn, então, o que, que eu faria aqui? Se eu tivesse, por exemplo, Ice 3, eu ia de raise nesse tipo de mão. Um 9-8 eu dou raise, flush draw eu daria raise, né? Porque eu acho que são mãos que a gente vai puxar o pote e precisa de uma certa equidade, né? A gente tem equidades futuras, mas a gente pode puxar a mão já no flop. Um Ice X eu tenho que dar raise, porque eu preciso proteger minha mão contra mãos que tem flush dele, tipo um rei dama de copas, um rei valete de copas, um rei 8, um vala 8, um vala 10 de copas que ele tenha na mão. Então a gente tem que proteger essa mão dando raise. Aqui eu faria 3 blinds, 2 blinds e meio, por aí, 2.8, algo do tipo. Aqui eu preferi de call para ver o turn, ver como o turn melhora a nossa mão. E o turn veio um 5, então eu acabei acertando um terceiro par da mesa, o quarto par da mesa. E a gente vai esperar a ação dele. E ele beta aqui perto do pote, né? Ele beta 3,5 em 5. Então beta ali uns 50, 60% do pote, 65%. Muitos regulares, eles têm essa linha de betar um blind no flop e para tentar puxar o pote na marra, ele faz um size mais alto. Isso aí é o famoso GTO, né? Que é o game, a teoria do jogo otimizada. E fala que você tem que petar com seu range com todas as mãos que você quer fazer o vilão foldar e também com seus valores. Porém, a gente tem uma broca e contra a reg é interessante a gente pagar essa aqui porque vai ter muito flush draw ainda na mão dele, tá? Eu acredito que a maioria dos ases ele até abriria mais do que limparia. Então, tipo, tem poucos ases, mas por exemplo, ele quer fazer o foldar um 9, quer fazer o foldar um 7,5 da vida, que eu tenho aqui um 7, um 8x que pode melhorar no river. Ele quer me fazer foldar um 6 que ganha do flush draw dele, entendeu? Ganha do rei dama, do dama valete, do dama 10, essas mãos suited que ele tem que fazer a gente foldar o que a gente acertou no flop. Então justo ele betar um size alto pra gente se complicar aqui e não ter muito o que fazer. Eu opto por dar o call e avaliar river. River, a gente acaba acertando street. E aqui fica bem interessante porque se ele tem um valor off, né? Tipo o rei dama que eu falei de copas, o dama valete, o dama 10, o valete e 8, por exemplo, que eu falei que ele tinha de copas, ele vai muitas vezes betar ainda para foldar, né? E consequentemente tudo que ele betar aqui eu vou chovar, porque eu tenho um valor quase que supremo, eu só perdo aqui para 7,10, que é uma das mãos que eu creio que ele não tem aqui. E a gente vai se basear na ação do vilão. Então ele me dá cheque. Então quando ele dá cheque, a gente tem algumas situações para prever.
Possivelmente ele não tem o 7, porque eu acho que ele continuaria betando e betaria tipo 10 blinds ou coisa do tipo. Betaria alto também, para continuar extraindo do meu Ice X que eu paguei aqui e não dei raise pré e continuei pagando, porque eles sabem que eu sou regular também, então eles vão estar jogando de forma bem balanceada contra a gente. Ahn, Se ele tiver um 9x, ele vai dar check, porque ele acha que eu posso blefar muito meus flush draws que falharam. Eu tenho o flush draw que falhou ainda na minha mão. Tá? Eu tenho o próprio Rei Dama, Rei 10, que eu não dei raise, Dama Valete. O mesmo range que eu tô dando pra ele, ele pode ter dado pra mim. São mãos que eu não dei raise, né? Que eu falei pra vocês que no começo eu daria raise, mas ele pode achar que eu joguei de call pra ser um torneio mais caro e ele pode prever isso também no meu range. E algumas vezes eu vou jogar de call mesmo contra um regulares muito agressivos que vão chovar muito quando eu dar raise, então posso estar fazendo isso. Mas não no caso desse vilão específico. Ah, Aqui, eu analisando isso, eu acho que ele tem um valor de buff catcher, né, para poder pagar meus bluffs. Então, um rei 9 da vida ele vai estar pagando, um bem que Rei 9 ele daria alguns check flop, né? Para poder bet uma blind e não beta tão alto turn por causa do Ice. Ele vai estar controlando mais. Porém, ele tem alguns ases no range dele, tipo Ice 3, Ice 5, que é dois pares, que ele beta alto também no turn, Ice 8, que eu acho que ele continuaria betando, os dois Ps, mas ele tem se ele tem o Ás na mão, que é uma das possibilidades que ele tem aqui, ele vai muito, muito de call na bet que eu fizer, tá? Exceto se for chove. Não vou dar a win aqui porque ele não vai pagar com Ás X. Vai ser uma mão que eu quero polarizar, tipo com um rei dama, que eu errei o flush, ou coisa do tipo que vai polarizar. Uh, Para dar uma confundida na mente dele, eu faço um size de quase o pote, né? Faço 80% do pote, 9,50 em quase 12. O que para ele complica. Por quê? Porque ele tem que dar um call aqui e nesse sentido eu tenho que estar blefando aqui 70 a 80% das vezes para esse call dele ser lucrativo com mãos como o Rei Dama sem estar feito nada, sem blockers, né? Tipo, você tem um Rei Dama preto, por exemplo, Rei Dama de, de, de ouros, por exemplo. Nem preto né? É dourado. Rei Dama de ouros, ele pode algumas vezes me dar o call por achar que eu tô blefando um flush draw falhado, que não tem acertado nada, entendeu? E ele pode ter uma mão melhor que a minha. E também eu tenho que fazer extrair, porque As e 5 vai pagar, As e 8, As e 3, As e 4, essas mãos vão pagar muitas vezes e, consequentemente, a gente vai estar extraindo bastante ficha desse vilão. Então eu faço um size alto para dar uma confundida e parecer que eu estou blefando, tá? Então, tipo, quando eu faço esse size, muitos vilões vão entender que você está blefando a mão, porque se eu tivesse, por exemplo, betado um terço do pote, betado até meio pote, ele vai entender que eu estou tentando extrair de alguma mão dele e vai acabar foldando, inclusive o Ice. Mas quando eu beto alto, ele acha que eu quero expulsar ele do pote. Então muitos vilões vão ver isso como um blefe e vão acabar pagando. E foi o que aconteceu. Ele acabou dando um call aqui e fomos pro showdown. Ele tinha um Ice 10 e a gente acabou dando uma bet, puxando um pote bem interessante aqui de 30 blinds. E fomos para quase 50 blinds depois dessa mão, o que deixou a gente bem confortável no torneio. E o que acontece aqui? Eu também betaria esse size, acho que talvez eu chovaria, dependendo o river que viesse aqui, se eu, mesmo se eu não tivesse seguido, tá? Por exemplo, se viesse um river 4, acho que daria para chovar, um river 10 dá para chovar. Então são mãos que é interessante para você chovar, que algumas vezes você vai fazer ele foldar esse Ás e 10 que não acertou, só tem o top pair. Talvez se eu não acerto nada aqui, um River Copas, aquele check, talvez eu possa chovar também, que são hotspots que fazem com que ele não tenha muito esses calls, arrow calls aqui que o pessoal chama, né? Na minha mão. Então, tipo, fica bem simples de eu pegar essa mão e transformar em blefe
para tentar puxar. Mas isso aqui tem que ser uma análise avançada, tem que saber trabalhar um pouco mais de range e melhorar consequentemente seu pensamento sobre o jogo. Daí você vai conseguir aplicar jogadas como essa e vai fazer com que os vilões errem. Claro, é otimismo da minha parte pagar por 5 aqui apenas, mas é igual eu falei, eu estou estimando um range pro vilão e não estou tendo achismo, não estou jogando para acertar só a sequência, ou acertar 2 Ps, ou acertar uma trinca, ou seja lá o que for que você está imaginando que eu estava pensando. Simplesmente eu estou jogando, achando que ele tem muito mais flush draw, que é tirá-lo da mão, depois que bate o 5, do que realmente é, o Ás e X que ele mostrou. Bom, então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima videoaula aí e abraço e gelo nas meias.